abrindo aqui oficialmente a curadoria, a trilha de segurança e redes, Palco Netuno, e eu tenho o prazer de chamar o Ricardo Patara, que vai fazer a palestra inicial para a gente, explicando o que é e como funciona a internet. O Ricardo Patara é formado em Ciência da Computação pela USP de São Carlos, especializado em redes de alta velocidade pela USP, tem experiência de mais de 10 anos nas áreas de internet e redes, e tem atuado tanto na rede acadêmica de São Paulo, com provedores comerciais, no registro de internet regionais, e é gerente de recursos e numeração de internet no NIC-BR. Patara, por favor. Obrigado. Bom dia. É uma satisfação estar de novo aqui na Campus Party. Queria agradecer aos meus amigos aqui do NIC-BR pelo convite, que são responsáveis pela curadoria do Palco Netuno, pelo convite de fazer essa apresentação e estar aqui mais uma vez com vocês. A ideia dessa apresentação é falar um pouquinho do que tem por detrás na infraestrutura internet. Então, esse título de como funciona a internet tem vários aspectos, tem vários pontos que podem ser abordados em apresentações. A minha ideia aqui é falar um pouquinho sobre roteamento. Então, nós vamos ver o que tem por detrás daquilo que a gente vê nos nossos computadores, que determina o funcionamento da internet, mas abordando esse aspecto de roteamento. A gente vai começar de uma forma bem simples. O que um usuário residencial, a princípio, ele está vendo na casa dele quando acessa a internet, e expandindo um pouco. O que tem por detrás dessa conexão que sai da casa do usuário, dentro de um provedor internet? O que tem dentro da rede dessa figura que é chamada provedor internet? Alguns aspectos para o funcionamento na interconexão dos provedores internet. E também, logo no finalzinho, eu vou falar um pouquinho sobre distribuição de recursos, que aborda um dos temas do título da apresentação, que é a parte de endereçamento IP, endereçamento internet, que tem um pouco a ver com o que eu faço dentro do NIC-BR. É um dos serviços do NIC-BR. Eu acho interessante vocês conhecerem, mesmo que não seja a fundo, mas conhecer um pouquinho do que o NIC-BR faz, alguns dos serviços do que o NIC-BR faz, e nesse caso o que eu faço lá dentro do NIC-BR. Só aproveitando o gancho, o NIC-BR ele é uma sociedade civil sem fins lucrativos. Tem alguns serviços que são mais conhecidos, que é a parte do registro de domínio. O registro BR é um serviço que está dentro do NIC-BR, que acaba sendo mais conhecido para registrar domínios, mas tem vários outros serviços. A parte de distribuição de endereço, que é a área que eu trabalho, a parte de medições de qualidade, do CIMET, que acaba sendo bastante divulgado em redes sociais, que mede a qualidade da conexão internet residencial. Tem um que eu vou abordar também, que fala sobre interconexão de redes, é um projeto chamado PTT, e vários outros. Tem iniciativas e vocês são convidados para visitar o nosso stand ali do NIC-BR, do CGBR, para conhecer mais. Vamos lá. Alguns princípios da internet. A internet é uma rede de redes. São várias redes. A gente pode imaginar, de uma forma bastante simplista, que aquele nosso provedor internet ele é uma rede. Ele está interconectado com outros provedores internet, provedores de conteúdo, que em conjunto se interconectam, formando uma rede de redes, e isso que é a internet. Ela é descentralizada no sentido de que não existe um controle central, uma administração central que administre tudo isso. Cada rede ela é independente. Ela cria ali as suas regras de interconexão, decide como vai se interconectar com outras redes, que serviços ele vai... Será que é o nosso aqui ou de outro stand? É de lá, né? Essa rede, ela decide como é que ela vai se interconectar, que serviços que ela vai prover, que informações ela vai disponibilizar, e faz essa configuração. Ela não precisa pedir autorização para ninguém, não precisa requisitar configuração para nenhum órgão central. E essa aqui é uma das maravilhas da internet.
ela não tem essa gerência central, cada um cria as suas próprias configurações, toma as suas próprias decisões, cria os seus próprios sistemas e programas, interconecta, segue alguns padrões que são importantes, mas são padrões que todos os demais participantes dessa rede conhecem, utilizam e permite que ela funcione do jeito que ela funciona hoje. Essa é uma das maravilhas da internet, ela ser descentralizada, ser autônoma. Ela tem alguns aspectos que permite que ela tenha uma disponibilidade maior comparada com outras redes, ela tem alguns mecanismos que permitem colocar uma alta disponibilidade, maior resiliência, a gente vai explicar um pouquinho mais para frente, mas logo no início do desenho da internet, do início da internet, na época ARPANET, ela tinha essa ideia em mente, criar uma rede que tivesse mecanismos para ela sobreviver em caso de falha, em caso de desastre ou em caso de erro na sua própria transmissão. Ela foi pensada dessa forma logo no seu início e ela é importante hoje em dia e a gente vê isso em muitas configurações de redes. Tem caminhos alternativos, a gente vai ver um pouquinho mais para frente e, como eu disse, ela foi projetada para resistir a falhas. Em algum dos momentos da criação da internet, no seu projeto inicial, houve alguns grupos de pesquisadores estudando essa parte de como levar essa comunicação em equipamentos que de repente não estivessem fixos no escritório, estivesse num veículo se locomovendo. Então, isso daí já foi logo no seu início pensado dessa forma. Feita essa introdução, a gente vai começar aqui uma série de gráficos, uma série de desenhos que tem essa ideia do que eu comentei no início, que é a ideia da apresentação, a partir de um cenário bastante simples e tentando desvendar quais são os componentes que ficam escondidos, que muitas vezes a gente não vê. Pensando que isso aqui seria um cenário de um usuário residencial com seu computador, um equipamento conectado numa nuvem aqui que a gente chama de internet, onde está todo o conteúdo que ele acessa, fotos, e-mails, rede social, web, está lá de uma forma mágica conectado no seu computador. O que a gente vai fazer é tentar explorar um pouquinho mais do que tem nessa conexão e como é composto essa nuvem que tem ali todo o conteúdo, a partir então desse cenário bastante simplista, pensando no usuário residencial, sem muito conhecimento técnico, que tem essa visão da sua internet. Isso aqui é a internet para ele e a gente vai desvendar um pouquinho mais do que tem em cada ponto dessa figura. A gente já coloca uma figura aqui que muitos usuários às vezes não prestam muita atenção, que é a figura do provedor internet, e a gente, por simplicidade, acaba falando muitas vezes de ISP, ou Internet Service Provider, do inglês. Muita literatura acaba abordando esse tema, então eu coloquei aqui. A gente já vai ver também que tem um equipamento, não é mais só o computador ligado diretamente à nuvem, mas tem um equipamento, e esse equipamento ele é importante, eu vou falar um pouquinho mais para frente. Ele está conectado a uma caixinha preta, tentei representar isso dessa forma, uma caixinha preta, que para o usuário residencial comum, ele não tem muito detalhe do que acontece, mas é uma caixinha preta, e é essa caixinha preta que conecta então o seu computador à internet. Um aspecto importante, vocês vão ver que esses tubinhos aqui que fazem interconexão, eu tentei representar por duas camadas. Tem uma camada mais externa, uma camada mais interna, tentando passar uma ideia do seguinte. Tem uma camada física, que é aquela camada concreta, que é o cabo, ou etérea, se a gente pensar numa rede Wi-Fi, mas é algo físico, que utiliza propriedades físicas para fazer essa interconexão. Dentro dessa camada física, dentro desse meio, seja ele físico mesmo ou etéreo, tem alguma coisa lógica, que utiliza aqueles mecanismos de transmissão, sejam elétricos ou de eletromagnéticos, para transmitir essas informações. Então, essa camada lógica, essa separação ela é bastante importante. Eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas eu quis destacar aqui. Então, nesses tubinhos que a gente vai ver, essas representações vão estar sempre uma camada externa, uma camada interna, para a gente não esquecer. Existe a camada física e a camada lógica, elas têm aspectos importantes. E aqui, a gente tenta representar um pouquinho,
com um pouco mais de detalhe essas divisões de camadas. Tá? Estrutura de camadas, dividir para conquistar, foi um dos aspectos iniciais dos pesquisadores quando começaram a propor uma solução para a interconexão dessas redes. Logo no início, eram redes acadêmicas, eram diversas universidades, principalmente nos Estados Unidos, que tinham seus próprios sistemas computacionais isolados. Mas pesquisadores queriam compartilhar as informações, compartilhar seus projetos, sistemas diferentes, e aí surgiu a ideia de criar uma rede que possibilitasse a interconexão desses sistemas, e aí foram convidados alguns pesquisadores para propor uma solução de interconexão. E logo no início, eles propuseram algo assim parecido com isso. Vamos pensar em dividir para conquistar, dividir essa estrutura de comunicação, de conexão, em camadas para facilitar. Então vamos pensar o seguinte. Deixa eu ver se aqui... Voltando aqui para esse slide. O que eles fizeram? Dividiram essa interconexão em camadas. Tem a camada física, que é uma camada mais concreta, que é aquilo que eu falei, é o meio físico que vai transportar aqueles bits e bytes. E tem a camada lógica, que é tudo que está aqui para cima dessa parte alaranjada do desenho. Qual que foi a ideia? Vamos separar por tipos de componentes nessa interconexão. Por quê? A principal parte é você separar a camada física da camada lógica. Porque imagine o seguinte, a rede, essa parte física de interconexão, ela tem avanços. Né? Vamos pensar logo mais simples, o cabo Ethernet, ele se modificou bastante nos tempos. Né? Inicialmente era um cabo coaxial, parecido com aquele cabo de TV que a gente tem em casa, um conector em T, metálico, e cada computador se conectava nesse conector em T. Foi evoluindo, hoje a gente tem esse cabo de pá trançado, TP, com conector diferenciado, a própria velocidade de transmissão dentro do meio Ethernet mudou. Então a gente vê que a parte física, ela se modifica, ela avança, tanto em velocidade como em mecanismos de transmissão. A gente tem rede Wi-Fi, rede 3G, são tipos de transmissão físico. Se não houvesse essa divisão, se isso aqui fosse todo um bloco, a cada modificação de tecnologia, a cada novo meio de transmissão, haveria que modificar todos os componentes, toda a lógica, toda a programação para se adaptar a essa nova tecnologia e atualizar todos os equipamentos que faziam uso desse tipo de transmissão. Complicado, caro e de difícil expansão. Né? Cada vez que se atualiza alguma coisa de tecnologia na transmissão, atualizar a programação, atualizar os computadores. Hoje a gente tem milhões de computadores, isso aí seria inviável. Foi a ideia, vamos separar. Então a gente tem aqui a parte lógica, que não se preocupa muito com os detalhes da parte física, como esses bits e bytes são transmitidos no meio. Eu não preciso me preocupar. Quem vai se preocupar é aquele driver que está no computador, que é específico da tecnologia, mas eu não preciso mudar muita coisa para cima. Há camadas que cuidam de como um navegador web manda as informações, que aí ele está nessa camada de aplicação. Eu não preciso modificar. Cada vez que modifica a camada Ethernet, ou cada vez que meu computador transita de uma rede cabeada para uma rede sem fio, a aplicação não precisa se preocupar. Quem se preocupa é esse bloquinho aqui. Então, por isso, dividir para conquistar é mais fácil. Eu separo a lógica, a programação, de acordo com a especificidade que eu preciso naquela lógica. Então, aqui a gente tem a camada física, se preocupa com a transmissão de bits e bytes no meio físico, específico do meio físico que está conectado, e aí a gente vai ter outras partes. A gente tem uma outra camada aqui, que é a camada de rede, que vai fazer a transmissão dos pacotes de uma rede para outra. Vamos lembrar que a internet é uma rede de redes, então a gente precisa ter um componente nessa lógica que se preocupa como transitar essa informação entre diversas redes. Tem uma camada de transporte, a gente não vai se aprofundar muito, mas um dos tipos de transporte que a gente tem aí é o TCP e o UDP, que se preocupa em como organizar esses bits ou bytes que a aplicação quer transmitir
organizar isso para ser passado para a camada de rede. Só para fazer um exemplo da distinção, o TCP é utilizado principalmente para conexões web. Ele tem que ter sequência, ele tem confirmação, ele acaba tendo uma qualidade maior, mas também ele, para fazer todo esse controle, ele tem um custo. Ele tem mecanismos, ele precisa de confirmação, ele acaba sendo um pouco mais custoso. O UDP, por sua vez, ele não tem essa parte de confirmação, ele acaba sendo utilizado para outros mecanismos que precisam de agilidade, voz sobre IP, transmissão de telefonia, acaba utilizando o UDP para ser mais dinâmico e mais eficiente nessa parte de velocidade. Mas só o exemplo eu não vou me aprofundar. E aqui a aplicação. A aplicação é o navegador web, o seu próprio cliente de telefonia, que se preocupa em pegar as informações que o usuário passa, transformar em pacotinhos, passar para as camadas de baixo, e assim a informação vai trafegando de um lado para o outro. E aqui eu não sei se dá para perceber muito bem, mas a ideia foi colocar uma conexão virtual entre os dois lados. Vamos imaginar que esse aqui é um computador, esse aqui é um outro computador, e eles estão se comunicando. Para baixo. Agora, melhorou? Tá. Uma conexão virtual entre as duas partes. A camada de transporte, ela não se preocupa muito com os detalhes do que está acontecendo aqui embaixo. Para ela, para essa camada, para essa lógica que existe do computador, ela se comunica diretamente com a camada de transporte do outro lado. Ela manda informações que magicamente aparecem do outro lado. Ela não se preocupa com nada. É a mesma coisa a camada de rede, a camada física. Essa é a separação em camadas. A gente vai falar muito dessa camada de rede. Como eu falei, só reforçando, a internet é uma rede de redes, então a gente vai ter aqui que se preocupar com algumas lógicas. Ela tem a responsabilidade de, recebendo um pacote da camada superior, fazer com que esse pacote chegue até o seu destino, que pode estar a uma distância bastante grande. Ela tem que ter informações de como chegar a esse outro destino. A gente vai ver com mais detalhes, mas a parte de endereçamento IP tem um papel fundamental nisso. E cada caixinha que exista nas redes que se interconectam possui informações de como mandar esse pacote para frente até que ele chegue ao seu destino. E esse pacote de dados, ele pode ser descartado em alguns casos, mas a gente não vai entrar muito em detalhes, mas existem mecanismos para tratar esses descartes. Mas quem faz esse descarte, quem toma essa decisão de descartar, é essa camada de rede, seja porque encontrou um enlace que já não existia mais, uma interconexão de uma rede com outra que falhou, ou por algumas outras condições técnicas que podem acontecer. Essa rede, ela é global, como a gente conhece, e ela precisa desse endereço IP, e cada pontinho desse aqui tem um endereço IP para se interconectar nessa rede, e ela tem que ser, esse endereçamento, esse esquema de identificação, ele tem que ser global, não pode ser local, né? Existia alguns tempos alguns mecanismos de redes locais onde os endereços ou os identificadores bastavam ser conhecidos naquele ambiente daquela rede. No caso da internet, esse endereçamento ele tem que ser global e por isso ele tem que ser único. Não pode haver coincidência de endereço. Se eu quero mandar um pacote para uma rede ou para um equipamento que está naquela rede, eu tenho que tenho que ter certeza que aquele pacote, aquela informação vai chegar àquele destino, somente àquele destino e não a outro. Ele tem que ser único. E para que ele seja único, tem que ter algum mecanismo para distribuir esses endereços, esses identificadores, para que não haja coincidência. E ele é hierárquico, ele depende de onde ele está conectado, mas a gente vai ver um pouquinho mais de detalhes, mas eu quis aqui destacar alguns conceitos que a gente vai abordar mais para frente. Falando sobre endereçamento IP,
Cada computador conectado à internet recebe um identificador, um único global, como eu havia dito, que é o endereço IP. A versão desse endereço que a gente utiliza atualmente, massivamente, é identificada como versão 4, foi desenvolvida lá em meados de 1980, ela tem algumas limitações. Uma delas é a quantidade de endereços disponíveis, nesse caso são 4 bilhões, e a internet, o número de equipamentos conectados já chega próximo a isso, possivelmente é maior, mas a gente não consegue enxergar todos os equipamentos, então ela já chegou no seu limite. Se a gente quer que a internet continue crescendo, tanto em equipamentos como serviço, o IPv4 já está no seu limite. Aqui alguns detalhes técnicos, mas eu não vou me aprofundar muito. Eu quero só já explicar um pouquinho de como funciona a parte do endereçamento IP. Isso aqui é um exemplo de endereço IP, IPv4 nesse caso. Ele é representado internamente em formato binário. Ele é dividido em 4 partes, cada parte tem 8 bits. E um aspecto interessante desse desenho que eu quis destacar é o que é considerado endereço de rede e endereço de equipamento dentro de uma rede. Eu falei que o endereço é hierárquico, ele depende do local onde ele está conectado, e é justamente isso. Mais para frente eu vou usar um exemplo, mas aqui a gente tem um endereço que identifica uma rede conectada à internet, e eu vou ter aqui um espaço nesse endereço para identificar equipamentos que estão dentro dessa rede. Então, só um detalhezinho de como que esse endereço IPv4 ele é escrito. Eu falei de endereço de rede, endereço de host, mas um exemplo que a gente utiliza e às vezes facilita é imaginar o número telefônico. A gente tem uma parte que identifica o número dentro de uma central telefônica que cobre uma região e o número telefônico dos terminais conectados àquela central telefônica. É mais ou menos assim. O endereço de rede é um endereço que identifica uma rede e o de host, ou o endereço do equipamento, são os equipamentos conectados naquela rede. Mas aí o importante que eu queria chegar é essa parte do IPv6. Comentei que o IPv4 ele já está no seu limite, em quantidade de identificadores, em quantidade de endereço, e já há um bom tempo existe uma nova versão, uma atualização para esse endereçamento IP, essa forma de identificar os equipamentos na rede, que chama IPv6. Aqui vocês estão utilizando, aqueles que estão conectados à internet, estão utilizando a rede IPv6. Vocês recebem 2 endereços na conexão, IPv4 e IPv6. Depois, se vocês tiverem curiosidades, naquela espaçonave ali tem uns gráficos que mostram, inclusive, a quantidade de tráfego que está sendo enviado e recebido da internet, utilizando um protocolo e utilizando o outro. Essa nova versão ele trouxe vários avanços, mas esses avanços eles já se encontram de alguma forma implementados no endereçamento IPv4, mas o grande dele é a quantidade de endereço. Então, se a gente quer que a internet continue crescendo, novamente, tanto em terminais como em serviços, a gente tem que utilizar IPv6, não tem jeito. Ele tem uma quantidade enorme de endereços, aqui tem até uma comparação que encontrei nesse artigo, que fala o seguinte: se a gente utilizasse um iPod para colocar todos os endereços IPv4, a gente precisaria da terra para colocar todos os endereços IPv6. Para a gente ter uma ideia de ordem de grandeza. É muito endereço. E é isso que vai permitir que essa internet das coisas, que a gente tanto fala, realmente seja implementada, seja utilizada. Porque o endereçamento IPv4 já chegou no seu limite. Mas vamos lá. Aqui só para a gente ter uma ideia da quantidade de endereços novamente, vamos imaginar que esse gráfico aqui em pizza seja a totalidade de endereços IPv6. Existe aqui uma parte amarela, que é aquilo que foi colocado à disposição para ser utilizado. Dentro dessa parte amarela, a gente cria um outro gráfico em pizza. E essa parte bem pequenininha aqui, essa parte vermelha é o que está sendo utilizado agora, nesse momento, está sendo distribuído para os provedores de internet colocarem para os seus usuários. Então,
uma parte pequenininha de uma parte pequena de um total, para a gente ter uma ideia da grandeza desses endereços, da quantidade de endereços IPv6 que a gente tem à disposição e vai permitir a internet crescer, de fato, alcançar seu potencial. Vamos lá. Bom, feito esse parênteses, a gente volta para aquele gráfico e a gente vai seguir nesse tipo de gráfico até o final da apresentação. Então, recapitulando, vamos pensar aqui que a gente tem um computador, o computador residencial da casa do usuário, aqui a gente tem o que ele vê como na internet, uma nuvem mágica que tem ali todo o seu conteúdo, e uma caixinha preta que a gente vai desvendar um pouquinho mais, mas a gente já falou agora de um componente nessa conexão, nessa estrutura, que chama o endereço IP, que é esse identificador único. Cada computador que se conecta à internet recebe um identificador que vai permitir que ele envie, como eu havia dito, um pacote do seu aplicativo até o seu provedor de conteúdo e esse conteúdo chegue novamente a ele de forma correta. Esse identificador é o endereço IP, como eu havia dito. Bom, a gente já começa a expandir um pouquinho esse desenho. Aquela caixinha preta, ela já foi expandida por uma nuvem, que tem alguns equipamentos, a gente vai tentar identificar o que é cada um desses equipamentos. Então a gente já vê que não é mais uma caixinha preta. A gente já vai tentar entender o que tem ali dentro. Então vamos imaginar que isso aqui é a estrutura do seu provedor de acesso à internet. O que vai acontecer? Aquele seu tubinho, aquele tubo imaginário que saía do seu computador, do modem que está na casa do usuário, ele chega até um dispositivo que muitas vezes é chamado de concentrador, agregador, que concentra as conexões residenciais dos usuários de acordo com a tecnologia. Vamos imaginar que isso aqui é cable modem, então ele vai ter um agregador que tem ali algumas características para entender como esses bits são organizados naquele cabo, antes de transformar em pacotes IP e mandar para frente na rede. Então a gente vai ter aqui um equipamento que concentra os usuários residenciais na sua conexão, no seu primeiro passo de conexão. Dentro da rede, a gente vai encontrar uma série de equipamentos que são chamados roteadores. Então, nessa nuvem, a gente vai ter esses equipamentos, a sua função, ele somente trata, vamos lembrar daquele gráfico, ele interpreta a camada física, ele tem que conhecer os detalhes da sua conexão física, e ele trata também a camada de rede, somente. Ele não precisa se preocupar com o transporte, ele não precisa se preocupar com a aplicação. Quem faz isso são os terminais nas pontas. A função desse roteador é somente entender como esses bits estão chegando na sua interface de rede, seja óptico, seja sem fio, seja elétrico, e entender na camada de rede o que tem ali, o endereço de origem, o identificador de origem desse pacote e o identificador de destino, ou seja, para onde que eu tenho que mandar esse pacote. Isso fica na camada de rede. Ele não precisa se preocupar com nada mais do que isso. Ele é um equipamento, ele é um computador, na verdade, mas específico. Por ele não ter que se preocupar com informações que estejam em camadas superiores, o seu processamento, a sua tomada de decisão é rápida. Tem que ser rápida, para que não haja muito delay nessa comunicação. Então, recebeu um pacote, ele tem que olhar de onde veio e para onde vai. Consulta uma informação na sua memória, toma a decisão e manda para frente. É a função dele. Eu tentei desenhar aqui nesse provedor vários equipamentos e caminhos múltiplos, para dar aquela ideia de resiliência, de alta disponibilidade. Então, se o pacote chega por um caminho, esse caminho tem falha, ele pode tomar outros caminhos para seguir adiante. Então, aqui a gente tem uma ideia do que está dentro daquela caixinha preta. Muitas vezes, esse provedor aqui, ele é chamado de sistema autônomo. É algo que tem na literatura mais específicas, quando a gente está estudando sobre interconexão de redes, como essas interconexões acontecem, então eu coloquei aqui. Não precisa se preocupar muito, mas é uma nomenclatura que às vezes é utilizada, e meu laser está acabando a bateria, mas vamos lá. É chamado sistema autônomo, e muitas vezes a SN na nomenclatura, na simbologia americana. Aqui, e aí vamos expandindo um pouquinho mais. A gente vai ver que o
o usuário está acessando, não necessariamente está diretamente conectado à rede do provedor, como era esse desenho. Esse desenho era bastante simplista. A informação saía daqui, entrava nessa nuvem e já chegava no conteúdo. Na verdade, nem sempre é assim. A gente vai ter uma outra nuvem, uma outra rede bastante parecida com a aqui do provedor de acesso, com equipamentos chamados roteadores, caminhos redundantes, interconexão, até chegar a outro conteúdo que eu quero acessar. Existe uma nomenclatura para esse tipo de rede. Muitas vezes ele é chamado de provedor de trânsito. Tá? Nem sempre essas figuras estão separadas. Muitas vezes elas são juntas. O provedor de acesso também é um provedor de trânsito. Eu quis destacar para a gente entender num cenário diferente. Então, pode ter aqui uma rede, uma nuvem, cuja única função é fazer trânsito das informações. Ou seja, as informações que chegaram aqui pelo provedor de acesso são transitadas através dos equipamentos de rede para chegar no conteúdo e vice-versa, para voltar do conteúdo até o usuário. Então, a única função desse provedor é interconectar uma rede, um sistema autônomo, uma nuvem com outra nuvem. Ele não tem necessariamente usuários residenciais conectados a ele. E aí, complicando mais um pouco esse nosso desenho, a gente vai ver que não tem somente um provedor de trânsito na internet toda, que conecta todo aquele nosso conteúdo, todo aquele conteúdo que o usuário quer acessar. A gente vai ver que são vários provedores de trânsito, são vários provedores de acesso, e esse desenho está bem reduzido. Se a gente pensar na internet mundial, esse número aqui de provedores seria milhões de redes. Mas aqui, para a gente entender, eu tentei separar, mostrar o seguinte, que existem vários provedores de acesso conectados a diferentes provedores de trânsito, e também que o conteúdo que o usuário acessa não necessariamente está numa nuvem única, são várias nuvens conectadas a provedores de trânsito diferentes. Para a gente ter a ideia do seguinte, nem sempre o caminho que um pacote faz da casa do usuário até um conteúdo é o mesmo para acessar um outro conteúdo, ele pode seguir caminhos diferentes. E aí também explica por que uma aplicação demora mais do que outra. Podem estar em redes diferentes, caminhos diferentes, capacidades de interconexões diferentes, fazendo com que aquele pacote demore mais ou menos para transitar de um ponto a outro. Então, essa aqui eu tentei mostrar que a rede é mais complexa do que aquilo e bem mais complexa do que esse desenho. Esse desenho está bastante simplificado, mas a ideia é a gente entender e conhecer que existem vários provedores de trânsito e vários provedores de acesso. E agora, já quase finalizando essa parte, falar um pouquinho sobre roteamento. E aqui entram alguns conceitos do que eu falei antes. Aqui a gente fala sobre rede IP, a gente fala sobre sistema autônomo, número de sistema autônomo, e a gente vai falar sobre mecanismo para anunciar informações entre os roteadores na internet. Então vamos lá, vamos pensar que cada um dessas nuvens é um sistema autônomo, como eu havia dito, é uma rede independente, por isso daí o nome de autônomo. Ela não depende de outras para funcionar, ela faz as suas próprias configurações, decide com quem que ela vai se interconectar, com quem que ela vai estabelecer esses tubos de interconexão e outros aspectos do seu funcionamento. Cada sistema autônomo, nesse nosso desenho, e na internet é assim, recebe um número, que é o ASN, Autonomous System Number, ou número de sistema autônomo. É um identificador. Se a gente pensar naquele exemplo que eu dei de número telefônico, a gente pode pensar que esse aqui é o código da operadora, né, que identifica um conjunto de usuários de telefonia que estão numa mesma operadora. Então a gente tem aqui um número que identifica esse sistema autônomo e eles estão interconectados. Falando sobre roteamento, vamos imaginar que esse provedor de internet, ele utiliza esse conjunto de endereços IPv4, que nesse exemplo permitiriam 256 clientes conectados à sua rede, e ele é identificado por essa nomenclatura. Então aqui eu tenho um número e uma barra e 24 que identifica o tamanho dessa rede. Eu não vou entrar muito em detalhe, mas esse aqui é o identificador das redes, dessa rede e dos equipamentos que estão conectados nesse provedor.
Esse provedor utiliza um mecanismo de comunicação no mundo de roteamento chamado BGP. Border Gate Protocol. É uma forma de você, é um protocolo de você mandar informações para os demais equipamentos para que eles conheçam. Se um equipamento nessa rede precisa chegar até esse computador, ele tem que conhecer o caminho. Lembra que eu falei que os roteadores, a única coisa que ele faz é identificar, analisar a informação do endereço de origem, destino e tomar alguma decisão. Para ele tomar essa decisão, ele precisa conhecer quais são os caminhos que existem na internet para chegar em todas as redes que existem no mundo. Um mecanismo de distribuir essa informação é chamado BGP. Como é que é feito? Uma forma bem simplista. Esse equipamento cria uma mensagem que ele vai mandar para frente, e nesse caso para aquele sistema autônomo com que ele está diretamente conectado. Essa informação é composta de uma forma bem simplista do seguinte: olha, essa aqui é a rede que eu tenho, a rede dos meus clientes, dos meus usuários, e esse aqui é o número do meu sistema autônomo, do meu ASN, da minha identificação nesse conjunto de nuvens. Essa informação é passada para esse equipamento, ele instala essa informação na sua memória, ele é um computador, ele coloca essa informação e passa para frente. Ele manda essa informação para frente. Então, esse outro equipamento, ele vai instalar essa informação. Qual é a informação? Olha, que existe uma rede identificada por esse número e o caminho para chegar até essa rede é passando inicialmente por esse sistema autônomo, que é esse número aqui, depois por esse outro sistema autônomo, até chegar a seu destino. Então, uma forma simplista é essa informação que os roteadores instalam em suas memórias. Essa informação é passada para frente, até chegar nesse equipamento. E esse equipamento, eu tentei mostrar um exemplo. Existem duas linhas. Duas linhas são instaladas na memória. Por quê? Existem dois caminhos para esse sistema autônomo chegar até esse. Ele pode seguir esse caminho aqui pela esquerda, ou então ele pode seguir esse caminho aqui pela direita, passando por aqui até chegar aqui. Então ele instala duas informações na sua memória. E ele coloca aqui um identificador que esse aqui é o caminho mais curto. Por quê? O número de sistemas autônomos, ou o número de nuvens por qual ele tem que passar, ele é menor. Então, eu vou preferir esse caminho que é mais curto. Mas eu mantenho a informação do caminho mais longo. Se acontecer um problema, eu tenho um caminho alternativo e eu preciso manter essa informação em memória. E, por final, essa informação que começou aqui nesse sistema chega até esse último sistema autônomo, essa última nuvem no nosso exemplo, e ela se complementa com essa outra nuvem por qual ela passou, e como ele tem dois caminhos, essa informação também fica duplicada na sua memória. E aí, vamos imaginar o seguinte, um cenário em que eu tinha toda essa informação, a comunicação estava acontecendo, equipamentos desse lado conseguiam chegar até equipamentos desse lado, pelos caminhos, mas aconteceu um problema. Esse caminho, esse enlace, essa interconexão falhou. Aquele caminho que era o mais curto para esse cara, para essa nuvem, não existe mais. Não tem problema. Eu tenho uma outra informação que me permite um caminho alternativo. Eu vou por aqui agora. Eu tenho um caminho alternativo. Isso é o que eu falei logo no início, da alta disponibilidade, da resiliência. Não basta ter interconexão, ou seja, um cabo conectando equipamentos a dois caminhos distintos. Eu preciso ter um protocolo, um algoritmo que trata esses caminhos alternativos, e o BGP, nesse aspecto de roteamento, é o algoritmo, é o programa que faz esse tratamento. No caso de encontrar um problema, como encontrar e como utilizar o caminho alternativo, e eu consigo tratar essa informação sem interrupção, essa comunicação sem interrupção. O que eu falei até agora foi da parte de roteamento, explicando como que um pacote sai de uma rede, consegue chegar até a outra. Eu vou agora tratar de um outro aspecto de infraestrutura, que é a interconexão, para depois ter um gancho para um tema que eu falei logo no início, que é o PTT, que são os pontos de interconexão. Vamos imaginar o seguinte, um cenário comum, bastante real, que existe, são usuários
de provedores de acesso à internet diferentes. Então, eu tenho um amigo que contrata um serviço de acesso à internet que é diferente do meu. São provedores de acesso à internet diferentes e aqui está representado dessa forma. Então, esse carinha aqui está conectado nessa nuvem, esse provedor de acesso, e esse outro carinha está conectado a uma nuvem diferente. Mas eles têm uma comunicação frequente entre eles, seja para jogar, seja para se comunicar, qualquer outra aplicação ou utilização, eles têm aqui nesse meu exemplo uma comunicação muito intensa. Como é que a comunicação deles acontece? Antes disso, um cenário que pode acontecer é que, embora esses usuários estejam numa mesma cidade, por eles contarem com provedores distintos, às vezes a interconexão dessas nuvens acontece bem distante. Nesse exemplo, essa nuvem está conectada a essa, só então consegue chegar essa outra nuvem do meu amigo. Então, essa interconexão, embora eles estejam na mesma cidade, às vezes o provedor, essa nuvem está na mesma cidade, o ponto de interconexão entre essas redes é diferente, é distante. Acontece nessas redes nacionais que a gente tem no Brasil, muitas vezes o centro de roteamento, o centro de decisão importante está em cidades diferentes. O que impacta isso? Que a comunicação entre esses dois computadores, seus aplicativos, tomem caminhos distantes. Isso explica também porque que às vezes alguns usuários de internet se queixam tanto do delay, do tempo que leva a comunicação deles. Por quê? O pacote ele sai dessa nuvem, entra nessa, tem que ir até essa, ou às vezes ele até toma um caminho mais longe. E essas nuvens eu tentei colocar em balõezinhos diferentes, de cores diferentes, para representar que elas podem estar em cidades diferentes. Existe todo o delay, o tempo de transmissão do meio físico. Não há como ignorar isso. Mesmo que seja fibra ótica, existe um tempo para a informação trafegar de uma rede, de um equipamento até outro, que não pode ser ignorado e não deve ser ignorado. Então, se essa rede de interconexão, esse ponto de interconexão está distante, faz com que essa comunicação seja demorada. E aí entra essa figura do que eu comentei, que é o PTT, o Internet Exchange Point, do inglês, coloquei aqui também, porque às vezes a gente encontra em literatura, que permite que essa interconexão ela aconteça de uma forma mais próxima das redes e não dependa somente da interconexão dos próprios provedores de acesso ou dos provedores de trânsito. Essa infraestrutura, ela acontece em ambientes neutros, elas não são mantidas por provedores, seja por provedor de acesso ou provedores de trânsito, elas são neutras e permite que qualquer rede que tenha um sistema autônomo, que seja um sistema autônomo, tenha ali implementados os protocolos de roteamento, se interconectem, fazendo com que a comunicação tome um caminho mais curto, mais próximo. Geralmente esses pontos de conexão estão na mesma cidade, muito próximos dos provedores de acesso. E aí, como eu falei, é um gancho para falar de um serviço, de um projeto que o NIC e o Comitê Gestor da Internet mantém, mas antes disso, só finalizar. Tratei rapidamente de vários aspectos, mas a ideia não era se aprofundar muito, mas pensar essas ideias de aspectos que existem na rede, internet, de roteamento, como é que as comunicações acontecem, e também na infraestrutura, que existem mecanismos que permitem encurtar os caminhos, e nesse caso, um desses mecanismos são os pontos de troca de tráfego, que permite que essa interconexão ela ocorra de uma forma mais rápida, mais próxima, e permitir que a comunicação seja mais eficiente. Finalizando já na apresentação, falando sobre o PTT, esses pontos de interconexão é um projeto que o Comitê Gestor da Internet tem, é executado pelo NIC-BR. Ele cria esses pontos de interconexão em diversas cidades do país. Hoje são 25 localidades, que permite que provedores que estão na mesma cidade troquem tráfego, se interconectem ali naquela cidade. Como eu disse, às vezes, os provedores que estão na cidade, conectados a provedores de trânsito diferentes, têm pontos de conexão distantes daquela cidade. A gente tem centros de roteamento no Rio, São Paulo, Brasília, dos grandes provedores. E provedores, às vezes, diferentes numa mesma cidade, têm que chegar até Brasília, até Rio, para trocar tráfego e voar até os seus clientes.
Então, esse aqui é um projeto. Se vocês quiserem mais informação, com certeza ali no nosso stand do NIC, do CGIBR, tem informações. Só mostrar que essa facilidade de ter conexão, ela é benéfica para a rede, e o NIC-BR, o CGIBR, sabendo disso, mantém esse projeto para permitir que essa rede nossa no Brasil, a internet no Brasil, seja mais eficiente, tenha uma qualidade melhor para os usuários e provedores de conteúdo. Já indo para o finalzinho, só dando uma ideia de como que é a internet no Brasil. A gente falou sobre várias coisas, mas vamos ver um pouquinho do tamanho da nossa rede. Lembra que eu falei que cada nuvenzinha naquele meu desenho pode ser um sistema autônomo, uma rede que tem os seus próprios roteadores, as suas próprias decisões. Hoje no Brasil a gente tem mais de 3.000 sistemas autônomos, somente dentro do Brasil. Se a gente pensar a internet como um todo, o seu tamanho é um número bem maior, aproximadamente 2.400 estão efetivamente em uso. A gente já tem mais de 80 milhões de endereços IPv4 distribuídos na rede, no Brasil. Né? Então, a gente pode imaginar que o número de usuários da internet é maior que isso, na faixa de 230, 240 milhões. Como é que acontece? Eu tenho 80 milhões e tenho 240 milhões de usuários. Bom, existem mecanismos de compartilhar endereço, fazer com que um mesmo usuário, um grupo de usuários utilize o mesmo endereço. Eu não vou me aprofundar, mas existe um mecanismo chamado NAT que permite esse compartilhamento. Mas é importante destacar que 76% desses sistemas autônomos já estão preparados para IPv6. De alguma forma já estão prontos para o futuro. A internet tem crescido muito no Brasil, mais ou menos, se a gente pensar, o crescimento em número de sistemas autônomos nos últimos 5 anos já foi maior que 300%. Se a gente vê o reflexo, o número de provedores que vem surgindo, o número de usuários, principalmente na área móvel, está refletido aqui nesse crescimento que a gente nota. Essa parte fala um pouquinho do serviço que eu falei, da parte de distribuição dos recursos, que tem que ser centralizado, tem que ser organizado para evitar conflito, para evitar que dois equipamentos utilizem o mesmo endereço. Eu vou passar rapidamente, que a gente já estourou aqui no tempo, mas só falar um pouquinho aqui da parte do IPv6. Então, é uma necessidade urgente, se a gente quer que a internet continue crescendo, a gente precisa se preparar para IPv6. A gente, o que eu falo? Somos provedores de acesso, provedores de conteúdo, mas nós, usuários também, com os nossos equipamentos, uma parte não, todos os sistemas operacionais hoje estão preparados para IPv6, mas vai chegar um momento que a gente vai ter que cobrar do nosso provedor, acesso à internet, e falar, olha, eu quero que o meu equipamento, a minha conexão também tenha IPv6. Aí vai chegar um momento que a qualidade do serviço oferecido em redes IPv6 vai ser melhor que o serviço oferecido somente em IPv4. Por quê? Como eu havia dito, o número de usuários é maior que o número de endereços. Tem que ser compartilhado o endereço. Esse compartilhamento implica numa tradução, no equipamento que fica no meio, entre você e o seu conteúdo, entre você e o seu amigo. Essa tradução embute delay, embute tempo, certas restrições. A rede IPv6, utilizando IPv6 no futuro, não muito longe, vai ser melhor do que a rede utilizando IPv4. Por questão de que não vai haver necessidade de tradução, a comunicação vai ser fim a fim, sem essas interferências. E é isso. Eu estourei um pouquinho do tempo aqui, 3 minutos, mas essa parte realmente ela não tem muita relação com o início, senão que essa parte do IPv6 que eu achei que valia a pena, que era importante destacar. Temos alguns minutos ainda para perguntas. Obrigada, Patara. Sim, a gente vai ter ainda mais 10 minutinhos que a gente vai abrir para perguntas. Quem fizer perguntas vai ganhar um dos nossos kits de brindes promocionais, que diz lá, senha escova de dente, não compartilhe. Tá? Então, por favor, quem esqueceu de trazer escova de dente, aproveita. Escova de dente, pasta de dente, fio dental. Pode ir. Olá, bom dia. Bom dia. Quanto à distribuição, no caso dos endereços IPs,
Se eu não me engano, é o IANA ou Lanic, o ICANN, ele que distribui os endereços, certo? E aqui no Brasil, quem toma conta no caso? Você poderia até desmistificar pra gente, é o NIC ou o CGI? Eu não sei quanto a estrutura. E depois, falar a respeito de IPv6. Se um dia eu posso chegar e falar o seguinte, eu, como usuário, vou ter direito, por exemplo, a 100 endereços IPv6. Boa, gentileza, obrigado. Muito boa pergunta. Eu acabei passando rápido nisso, foi bom você fazer a pergunta. Lembra que eu falei que a distribuição dos recursos ela segue uma hierarquia, ela tem que ser organizada para evitar conflito. Então, existe uma figura nessa hierarquia que é a IANA. A IANA, na verdade, é um serviço dentro da instituição chamada AICA, é um serviço. Ela controla todos os endereços, IPs e outros recursos numéricos que estão sem uso. Ela tem lá um estoque, ela vai distribuindo para outros itens que ficam nessa hierarquia, abaixo dessa hierarquia. Qual que é o imediatamente abaixo? São os chamados RIS, ou Registros Internet Regionais. E aí tem o LACNIC, que cuida da região da América Latina e Caribe. Então, todos os provedores de internet, outras instituições que precisam de um conjunto de endereços ou recursos numéricos, recorrem ao LACNIC. Especificamente, dentro do Brasil e do México, na nossa região, existe uma figura chamada Registro Internet Nacional. No caso, o Registro BR é quem faz esse papel de distribuir os recursos de internet dentro do Brasil. O Registro BR é um serviço que tem dentro do NIC-BR. O NIC-BR vamos dizer assim, é o braço executor. Quem executa as ações é o NIC-BR. O Comitê Gestor da Internet, ou CGI, é um órgão consultivo. São conselheiros de vários setores da sociedade, do governo, da academia, dos provedores, que se reúnem, discutem, criam recomendações ou projetos que são executados pelo NIC-BR. Então, espero que tenha ficado mais claro essas figuras aí. IPv6, a ideia, hoje, quando se conecta com o IPv4, você recebe um endereço. No momento, é um endereço público, pode chegar um momento que não vai ser nem mais público, vai ser privado para utilizar aqueles mecanismos de tradução. A ideia do IPv6 é que o usuário residencial receba uma rede, e não mais um endereço único, uma rede de identificação /64, que são 2 elevado a 64 identificadores na casa do cliente, né? No mínimo. No futuro, o cenário ideal é que ele receba um /56, onde ele possa fazer sub-redes, passa a ficar mais interessante ainda. Ele vai ter a rede do computador, uma outra rede com equipamentos eletrodomésticos, uma rede de visitante, e cada uma com 2 a 64 identificadores. Então, para permitir essa internet das coisas, de fato, tornar realidade e ter um efetivo maior. Bom dia. Eu gostaria de saber porque Mark Zuckerberg falou que ia montar uma internet grátis. Como é que isso vai funcionar? Você sabe informar? Eu peguei o começo da pergunta. Mark Zuckerberg disse que vai fazer uma internet grátis para todo mundo. Tu sabe como é que mais ou menos isso vai funcionar? Algo do tipo assim? Eu não teria como falar muito, porque uma que eu não tenho muito detalhes e outra que é de uma empresa. Mas a ideia dele é tentar levar com cooperação com provedores de acesso à internet, o acesso a parte da internet, alguns conteúdos de graça. Particularmente, aqui eu estou falando como Ricardo, sem representação nenhuma, eu sou contra. Tá? Particularmente, como Ricardo, eu sou contra. A internet é muito mais do que um aplicativo, muito mais do que uma rede social. A ideia é tentar levar acesso a uma determinada parte da rede. Eu acho que a gente não pode fazer isso, não pode limitar nem o acesso, nem a criatividade. Por quê? Se eu só tenho acesso gratuito a uma parte da rede, eu me limito no que eu posso fazer, no que eu posso criar aquela parte. A internet é muito mais. A gente vê a magnitude de aplicativos, a criatividade das pessoas, a gente não poderia se limitar somente a uma parte. Então, particularmente, eu sou contra, mas eu não sou autoridade para falar, acho que precisaria pegar mais informações com o próprio provedor. Bom dia. Bom dia. Eu tenho uma pergunta, qual que
algumas perguntas. Qual que é o real estado do IPv6 no Brasil? Se eu posso utilizar ele em outras aplicações, porque eu tenho estudado sobre redes elétricas inteligentes e está usando IPv6 para transmissão de dados entre o smart meter e o concentrador até o... E se é viável usar as duas, porque eu posso usar uma parte desses endereços que você tem para utilizar nos smart meters. Tá. Vamos ver se eu peguei tudo. O estado do IPv6 no Brasil não é ainda o ideal. Isso a gente vê em todos os países, em todas as regiões. Ainda o IPv6 não está totalmente implementado, como a gente esperava, nesse estágio de terminação do IPv4. Mas a gente tem avançado muito. Como eu havia dito, 76% dos sistemas autônomos, aquelas nuvens no Brasil, já estão preparados para IPv6. Seus equipamentos já tem endereçamento alocado para eles. Mas o uso ainda é baixo. Mas a gente acredita que 2015, 2016 vai acontecer uma mudança. Por quê? A gente teve uma série de reuniões, e aí o NIC-BR, junto a provedores, junto à Anatel também, com discussões sobre cronograma de implementação. Então a gente sabe que provedores grandes nas principais capitais, nos principais centros, já estão testando, já estão dando IPv6 para os seus clientes. Alguns já têm IPv6 na sua casa. E eles se comprometeram junto a essas entidades que faziam parte da reunião com um cronograma. Então esse cronograma é bastante ousado, no sentido que a gente está bastante próximo, que seria junho de 2015, uma parcela dos seus usuários já tem IPv6 nas suas redes, dezembro de 2015 uma outra parcela e junho de 2016. Então assim, a gente não está no ideal, mas a gente está caminhando para crescer bastante. E vai crescer mesmo. A gente espera que 2015 vai mudar bastante. Sobre o grid, as redes grids, não teria outra forma dessas redes funcionarem se não fosse com IPv6, pela quantidade de equipamentos que precisam ser endereçados. Mas aí vão ser redes separadas. Cada provedor ou concessionária ou serviço vai ter seu próprio conjunto de endereço e é uma rede isolada somente para aqueles equipamentos. Oi, eu gostaria de saber como todas as redes do Brasil funciona a conexão com o resto do mundo. Boa. A gente tem nessas nuvens aqui, que vou tentar colocar aqui uma mais interessante, a gente tem nessas nuvens aqui, algumas, pelo seu tamanho, pela sua importância, que tem conexões com outra parte do mundo. Né? Essas conexões são feitas principalmente com fibra ótica, e majoritariamente entre o Brasil e Miami. Existe alguma coisa entre Brasil e Argentina, Brasil e Europa. São são conjuntos de fibras lançadas no oceano que fazem com que essa nuvenzinha aqui, utilizando essa fibra, se interconecta a uma outra nuvem que está em outro continente. E assim as informações trafegam do Brasil para outros continentes e assim por diante. Mais uma aqui. Opa, e aí, tudo bem? Bem. Eu queria saber como é que funciona a parte de segurança e como que eu garanto que os dados que eu estou enviando vão chegar ao usuário, se eles não vão sofrer nenhuma interferência e tal. Puxa vida, isso aí dá para fazer uma outra apresentação inteira. É um tema bastante complexo. A rede, a internet, quando ela foi pensada no seu início, ela não tinha muita preocupação com a segurança. Então ela tem um aspecto assim de rede colaborativa, informalidade. Então essa parte de roteamento, ela funciona muito na confiança hoje. Né? Ou seja, eu confio que essa informação aqui que eu estou mandando para esse sistema, ela não vai ser alterada, ela vai ser mandada para frente como deve ser. Eu confio. Nem sempre essa confiança funciona. Então tem ataques que fazem com que essa informação seja modificada, ela chegue de um outro jeito para aquele cara, ou que ela seja desviada, o caminho seja alterado. Então tem. Mas tem também grupos dentro de uma comunidade chamada IETF, que é Internet Engineering Task Force, que define muitos dos padrões utilizados na internet, todos os padrões utilizados na internet, que estão preocupados com isso. E estão implementando, estão propondo mecanismos para aumentar a segurança, ou seja, que impeça que essa informação, principalmente a informação de infraestrutura, que define o roteamento, não seja modificada.
Hoje, a maior parte das redes funciona de forma colaborativa e factiva esse tipo de ataque. Pessoal, última pergunta. Eu queria saber, provavelmente a resposta é infraestrutura, mas o que encarece tanto a internet no Brasil, se é a infraestrutura do provedor para o cliente, ou se é entre os provedores, ou se é algum fator que eu não considerei. Eu acredito que a internet no Brasil seja cara em relação a outros lugares ao redor do Tem mundo. vários aspectos, né? Eu tampouco seria autoridade para falar de todos eles, mas tem vários aspectos. Equipamentos que são mais caros aqui do que em outros lugares, taxação, imposto, não somente o preço do equipamento, mas o preço da interconexão. Quer dizer, eu tenho que levar, se a gente pensar nas cidades, as grandes capitais, eu tenho que levar a interconexão de uma cidade para outra. Para levar essa interconexão, seja fibra ótica, eu tenho que pagar imposto, eu tenho que lançar essa fibra, pagar aluguel, tudo isso acaba implicando no preço final que é repassado para o usuário. Então tem uma série de componentes, mas infelizmente eu não sou autoridade para falar sobre todos eles. Mas tem uma série de componentes. Pessoal, posso falar? Infelizmente a gente tem que parar por causa da próxima palestra. O Ricardo está aqui todo ano com a gente na campus e é interessante que ele sempre abre a campus para nós e a palestra dele é sempre um sucesso de público e esse ano não foi diferente. Então, por favor, vamos agradecer ao Patara. O Patara vai continuar aqui com a gente, ele vai apresentar novamente às 1h30.